Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver o seguinte: um grupo de pesquisadores fazendo escavações arqueológicas descobriram simplesmente o seguinte: vocês já ouviram falar em Sodoma? Aquela cidade de Sodoma? Ela foi destruída muito provavelmente por um bólido, por um asteroide, por um objeto que veio do céu do tamanho, mais ou menos, do objeto que caiu ou que explodiu sobre Tunguska, na Rússia. Isso mesmo, uma descoberta aí sensacional e vocês vão entender como que eles fizeram isso, que é uma coisa muito legal que liga muito a arqueologia com a astronomia. Vamos entender essa história toda? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, você tá sabendo que essa semana tá muito especial lá no Ciência Sem Fim, hein? Começamos com o Pirula quarta-feira, quinta-feira Iberê Tenório e sexta-feira o Grande Altair. Então nós vamos falar muito de dinossauro, de tudo de paleontologia. Vamos falar de todas as invenções ali do Iberê, submarino amarelo e tudo mais, e depois vamos bater um papo com o Altair de altíssimo nível. O Altair, que é de um dos maiores podcasts de ciências do mundo, que é brasileiro, Naruhodo. Então, espero todos vocês, link aí na descrição para você se inscrever em tudo, e a partir da manhã, 8 horas da noite, começa uma semana assim realmente sensacional no Ciência Sem Fim. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Hoje o papo, pelo menos, ele é interessante, tá? Não sei se vocês conhecem, né, pelo menos a passagem bíblica aí que fala sobre a destruição da cidade de Sodoma, isso mesmo. Então, existe lá toda a passagem da Bíblia contando como que Sodoma foi destruída e tudo mais, né? Então, por exemplo, em Gênesis 19, 24, tem lá a descrição do enxofre caindo dos céus e a destruição das cidades e de todos que viviam nela, bem como a vegetação na terra. Então, você tem aí várias descrições, né, lá no Gênesis, como Sodoma foi destruída. Muito bem, tá lá. Você lê, lembrando que ler a Bíblia, você tem que ter, né, esse lance aí de não vai ler a Bíblia e interpretar ela literalmente. Você tem ali como interpretar as coisas tentando buscar diferentes visões, tá? Diferentes visões. Então, existem algumas, né, coisas aí também que são faladas, né? Algumas tradições, por exemplo, falam sobre as paredes de Jericó, tá? Que caindo, bem como os incêndios, se eles estão associados com Sodoma, né? Então tem toda uma história ali daquela região naquele período. E o que pode ter acontecido, né, com Sodoma? Muito bem. Um grupo de pesquisadores resolveu ir lá e aplicar todos os conceitos aí de arqueologia. Um salve aí para a grande Márcia Jamil, se ela vir esse vídeo aqui, por favor, comente aí. Foram lá e começaram a fazer escavações e começaram a encontrar objetos, começaram a encontrar restos, né, de casas e de tudo mais. Principalmente começaram a encontrar objetos de cerâmica, que era uma coisa tradicional ali na época. Então, lembrando que essas escavações arqueológicas começaram em 2005. E o que eles descobriram? Então vamos lá. Eles descobriram uma camada de carbono, tá? E cinzas que tem aí 1,5 metro de espessura em toda a cidade. E essa camada contém quartzo, cerâmica derretida, tijolo de barro, carbono semelhante ao de diamante, fuligem, restos de gesso derretido, minerais derretidos, incluindo platina, irídio, níquel, ouro, prata, zircão, cromita e quartzo. Eles encontraram todas as evidências de que naquele local aconteceu uma queima que foi realizada a altíssimas temperaturas. E aí, estudando o que existia na época, eles chegaram à conclusão de que não existia naquela época
na Idade Média, na Idade do Bronze, da Idade Média, ali, Idade Média do Bronze, não existia tecnologia para fazer aquilo ali, para poder gerar, vamos dizer, algo que criasse uma temperatura tão alta daquele tipo, tá? Daquele tipo ali. E aí, os pesquisadores, então, desenvolveram uma hipótese para explicar tudo isso. E a hipótese foi a seguinte, que deve ter ocorrido ali um impacto de um bólido, de um meteorito, né? Que é um bólido ali, né? Um asteroide que explode na atmosfera, comparado, tá, ao que aconteceu em 1908 lá em Tunguska, na Rússia, ou seja, um bólido com cerca de 50 metros de largura, que pode ter acontecido ali. Lembrando que a camada, né, essa camada que a gente vê ali, ela data de 1650 anos antes de Cristo, tá? O que bate ali com a cidade. E lembrando também que a cidade, né, na Idade Média chamava Tal el-Hammam, tá? Localizada no vale do Rio Jordão, a nordeste do Mar Morto, que foi então destruída aí por uma grande coisa, tá? Por uma grande coisa. Então, eles chegaram nessa hipótese e pensaram o seguinte: o que nós vamos usar, né, para poder apoiar toda essa pesquisa aí? Então eles começaram a analisar, tá? Analisar várias evidências. Então eles viram a fuligem no local, vimos que tinha uma grande fração, né? Os pesquisadores viram que tinha uma grande fração de carbono orgânico, tá? Que você simplesmente não pode ter apenas, né, temperaturas altas ali, tem que ter tudo isso ter sido misturado, tá? Então foi isso que levou os pesquisadores aí a mostrar que tratava de um incêndio a altíssimas temperaturas. Outras pesquisas que apoiaram essa hipótese também de que foi um bólido que explodiu ali em cima de Sodoma, que explodiu em Sodoma, foi a presença de carbono semelhante a diamante, cerâmica derretida, tijolo de barro, argila, tudo isso, né, metamorfizado por conta, né, desse impacto a altas temperaturas. Então tudo isso que eles descobriram. Também eles viram que toda a agricultura ali tinha sido dizimada na época, tá? E os pesquisadores consideraram e descartaram outros processos potenciais que poderiam explicar a destruição. Por exemplo, atividade vulcânica, não poderia. Um grande terremoto, não poderia. Incêndio florestal, não atingiria aquela temperatura. Guerras, também não. Relâmpagos, até poderia, mas seria uma coisa muito pontual, tá? Então, nenhum dessas coisas que eles levantaram explicava tudo que eles estavam vendo nas evidências arqueológicas, sobrando somente o quê? Sobrando somente um impacto cósmico de grandes proporções. E foi isso que eles chegaram à conclusão, tá? Então, eles concluíram, no final de tudo, que foi um grande bólido, um grande asteroide, que tinha ali aproximadamente o mesmo tamanho do asteroide de Tunguska, que colidiu naquela região, ou, se não colidiu, provavelmente deve ter explodido na atmosfera, a mesmo caso de Tunguska. Lembrando que Tunguska a gente não tem nem cratera e nem tem também restos do objeto que colidiu, indicando que ele pode ter explodido na atmosfera e a onda de choque pode ter feito toda essa destruição. A mesma coisa pode ter acontecido com Sodoma. Sodoma pode ter sido destruído do mesmo jeito. Um grande bólido explodindo na atmosfera, gerando esse calor intenso, ou mais baixo na atmosfera, ou em alguma região. E esse calor intenso deixou para trás todas essas evidências que os pesquisadores hoje conseguem recolher e chegar nessa conclusão. Então, olha só que interessante, juntando aí a arqueologia, todas as escavações arqueológicas que foram feitas, para poder detectar tudo isso, detectar esses elementos, juntando isso com astronomia. A astronomia, ou seja, essa grande explosão que aconteceu na atmosfera em cima de Sodoma, explicando a formação desses minerais, desses componentes que foram identificados ali nas escavações arqueológicas. Realmente um grande espetáculo da ciência, juntando aí duas ciências realmente maravilhosas. Beleza? Esse então, pessoal, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora,
com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!